Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite você que está aqui nesse lugar. Boa noite você que nos visita. Deixa eu ver aqui, eu tenho algumas pessoas que nos visitam. Eu vou citar seu nome, fique tranquilo que eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu vou só citar o nome e agradecer a sua presença. A Ana Beatriz, onde é que está a Ana Beatriz? Seja bem-vinda, Ana Beatriz. Se alguém quiser cumprimentar a Ana Beatriz, ela está ali atrás, ali, ó. Deus, as boas-vindas a ela. O Thomas, seja bem-vindo, Thomas. A Manuela está ali no colo do Thomas, ó, gracinha. A Maria Eduarda está do lado ali do Thomas. O Thomas virou o ponto de referência aí. Sejam bem-vindos, família, que Deus os abençoe. Tiago Pinheiro, seja bem-vindo, Tiago, que Deus te abençoe. O Tiago está ali atrás do Cícero, na frente da Elisângela, está bem ali. É o Juarez Barbosa, é isso? Cadê o Juarez? Juarez? Onde estás? É Juarez mesmo, né? Juarez Barbosa. Tá ali. Juarez. Seja bem-vindo, Juarez. Gastei até meu espanhol procurando o Juarez. O Anderson é seminarista, estuda lá no José Manuel da Conceição, no seminário lá em São Paulo. E como é que é o nome do teu irmão, Anderson? Alanderson. Morrendo de medo de falar o nome do Alanderson errado. E a Flávia, cadê a Flávia? Seja bem-vinda, Flávia. Maria de Jesus dos Santos. Deus abençoe vocês que nos visitam. Essa igreja já tem 90 anos, olha só. É a primeira vez que vocês visitam? Não. Pois então, que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos a essa igreja. Ela, dia 1º de janeiro de 2023, completará 90 anos de organização. E é muito bom tê-los aqui, que bom que vocês estão aqui conosco. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis, no verso 15. Vou ler apenas o verso 15 do capítulo 3 de Gênesis. Antes de ler, em nome do Presbitério Central da Transamazônica, eu quero agradecer a toda a igreja pela recepção do presbitério, em especial a equipe da cozinha, que a comida estava uma delícia, palavras dos membros do presbitério. Que Deus abençoe a cada um que se envolveu direta e indiretamente e tornou possível a realização desse presbitério. Fomos pegos de surpresa, creio que foi menos de uma semana, talvez uns 10 dias, mas ainda assim Deus nos deu a graça de nos organizarmos e recebermos, e segundo o feedback de quem foi recebido, recebermos bem. Louvado seja o nosso Deus por isso. Texto de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Quem achou, diga glória a Deus. O texto da palavra de Deus, Gênesis 3, verso 15, nos diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar. Deus santo e poderoso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pelo privilégio, meu Deus, que tu nos dá de poder nos reunir num lugar como esse, para cultuar, para prestar a ti o culto público. Muito obrigado, Deus, pela liberdade que tu nos dá. Deus, que tu nos abençoe
para que continuemos com esse intuito de prestar a Ti este culto. Que tudo quanto fizermos aqui seja realmente por louvor da Tua glória. E que agora, Deus, que a Tua palavra foi lida, eu clamo a Ti, que Tu me dê sabedoria, direção, para que de fato o que eu faça aqui não seja um discurso, mas seja sim a exposição da Tua palavra. Porque se isto acontecer, certamente ela não voltará vazia, ela encontrará morada nos corações que estão a ouvir essa palavra. Abençoa-nos para que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos ouvintes atentos e operosos, de maneira que a nossa vida seja conformada, transformada pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu estou com um pouco de microfonia aqui, não sei se é no meu retorno. Queridos, desde a semana passada nós temos começado a falar sobre uma série de sermões, e eu disse para você que essa série de sermões é a história do Natal, dos mandatos da aliança ao nascimento do descendente. E o meu intuito, o meu objetivo de falar, de trazer essas mensagens, é para que de fato a gente compreenda o porquê do Natal. Porque às vezes as pessoas estão na igreja, se dizem crentes, e verdadeiramente não têm assim uma compreensão precisa da razão, do porquê Cristo teve que nascer. Então, o meu objetivo de falar essas mensagens é para que a gente tenha uma melhor compreensão da necessidade, da importância do Natal. Semana passada nós falávamos sobre os mandatos da aliança e a sua ruptura. Falávamos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o colocou ali no Éden, e deu a esse homem esses mandatos da aliança, que é na verdade a forma original, a forma correta de nós nos relacionarmos com Deus, de nós nos relacionarmos uns com os outros, de nós nos relacionarmos com tudo que fora criado. E falávamos também que ao pecar, a humanidade quebrou todos esses mandatos da aliança. Na verdade, continuamos nos relacionando com Deus, continuamos nos relacionando uns com os outros, continuamos nos relacionando com tudo que fora criado, mas agora esse relacionamento está quebrado, esbandalhado. Eu lembro aqui que eu falava até que os nossos relacionamentos com Deus, com as pessoas e com a criação é semelhante a uma daquelas cidades ucranianas que foi bombardeada pela Rússia. A cidade existe, mas está toda arrebentada, toda quebrada. E é basicamente isso, dessa forma define. A gente continua se relacionando com Deus, continuamos nos relacionando uns com os outros, continuamos nos relacionando com a criação, mas isso tudo está muito arrebentado. E aí nós concluímos, lendo Gênesis 3 até o verso 13, e mostrando as consequências imediatas do pecado. Queridos, e hoje eu quero te mostrar a sinalização da esperança. Porque quando nós falamos de Gênesis 3,15, nós estamos falando daquilo que os teólogos, alguns chamam de proto do Evangelho, ou seja, aquilo que veio antes, que veio primeiro do que o Evangelho. E na verdade esse versículo é visto sim como algo que anuncia o Evangelho, como algo que mostra que o Evangelho efetivamente virá, que a boa notícia virá. E quando nós estamos falando desse texto, é interessante te dizer, porque Deus, ao fazer aquele pacto das obras com Adão, ele diz que se ele desobedecesse, certamente ele morreria. Mas a gente percebe que ele desobedece, é de fato amaldiçoado, mas ele continua vivo, ele não teve um piripaque, pum, caiu morto. Não, ele continua vivo.
Então eu creio que, a título de introdução, é bom a gente lembrar o que está acontecendo aqui. Deus não estava falando simplesmente de uma morte física, da morte, na verdade, como às vezes a gente só pensa nela dessa forma. Deus, na verdade, estava falando da morte, do significado da morte. E o significado da morte, já tive a oportunidade de dizer em outras oportunidades, uma palavra define a morte: separação. Então o que Deus está falando é que à medida que o homem desobedecesse, ele se separaria de Deus, ele experimentaria uma existência separado de Deus, e foi de fato isso que aconteceu. E obviamente o processo de morte começou a se instalar. Depois disso aqui você vai ver que Adão morreu com mais de 900 anos, mas um dia ele morreu. Mas imediatamente que ele desobedece, ele experimenta a morte espiritual, porque ele é separado de Deus. Então, quando nós estamos falando de morte do ponto de vista bíblico, nós estamos falando da separação de Deus. É por isso que Cristo, em outro lugar, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque sem Cristo, efetivamente, nós estamos separados de Deus. Em outro lugar, a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então entenda que quando estamos falando de morte, estamos falando de separação, especialmente separação de Deus. E no nosso dia a dia a gente sabe que isso também diz respeito, essa separação também diz respeito às experiências de perda que nós temos. Quando você perde um familiar, um amigo, um colega, você também se separa de Deus. Então a morte tem tudo a ver com separação. Queridos, dito isso, é interessante eu te dizer, é interessante eu renovar o que eu te relembrar, que eu estou falando do pacto da graça. E quando nós estamos falando do pacto da graça, é interessante a gente lembrar o que graça significa. Graça é de graça. Eu sei que tem até um ditado, o ADA até gosta de usar esse ditado, é um sábio ditado, diz: não existe almoço de graça. E se nós olharmos para o pacto da graça, nós vamos ter que concordar com a essência dessa frase, repetidamente, às vezes dita pelo filósofo ADA. Estou fazendo aqui uma homenagem para ele, ADA Pai. Por quê? Porque na verdade a graça é de graça, mas alguém pagou esse negócio e pagou um alto preço. E nós até cantamos: eu sei que foi pago um alto preço, porque na verdade foi pago um alto preço sim. Nós não pagamos, mas Cristo pagou. Então é de graça para nós, mas para Cristo foi muito caro. Foi a vida dele, foi o sangue derramado dele, o preço desse negócio. Então, é graça, porque nós recebemos de graça, mas alguém pagou um alto preço. É nesse sentido que a gente tem que concordar que não existe almoço de graça. Queridos, e aí falando do pacto da graça, eu quero te dizer aqui, desenvolvendo o que eu pretendo expor nessa noite, olhando para esse versículo, quero responder a pergunta: por que é pacto da graça? Por que é pacto da graça? E o primeiro ponto, é pacto da graça porque é incondicional. É pacto da graça porque é incondicional. Você olha para o contexto de Gênesis e você vai ver, você é obrigado a concordar com isso, que não houve mérito algum. Deus não tinha nada, não havia nada nas pessoas, na serpente, na Eva, em Adão, nada em ninguém que estava ali que despertasse em Deus alguma coisa que ele fizesse para pagá-los, para gratificá-los. O que havia era desobediência, era ruptura, era pecado, era maldade. Ou seja, primeiro ponto que eu quero que você compreenda quando nós estamos falando de pacto da graça, é que é pacto da graça porque é incondicional. O texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Imediatamente após a ocorrência do pecado, que Deus profere as sentenças, as maldições, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Ele diz assim: a história não acaba aqui. Eu não estou desistindo de vocês, eu não vou tacar vocês no mato, como se dizia, eu não vou deixar vocês. Na verdade é isso que ele diz aqui com esse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher.
ele está dizendo: eu estou fazendo com vocês aqui um pacto, e agora é um pacto da graça. Queridos, e quando a gente olha para a Bíblia, é interessante que você perceba que todas as vezes que Deus faz ou refaz a aliança, o contexto é de pecado, é de ruptura, é de traição. Você vai ver que todas as vezes que esse pacto é feito ou é refeito, o contexto é de ruptura, é de traição. Você vai ver que foi assim aqui no caso de Adão, que foi assim no caso de Noé, que foi assim no caso de Abraão. Por exemplo, se você olhar em Gênesis 6, você vai ver que o texto vai dizer que Deus vê que a terra estava totalmente corrompida, que a terra estava corrompida, que todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E o que Deus faz? Deus joga uma bomba ali em cima e acaba com aquilo tudo? Não. O texto do verso 13 vai dizer que Deus chama Noé e faz uma aliança com ele, e determina que ele construa uma arca. Ou seja, um contexto de extrema ruptura, de extremo pecado, e é nesse contexto que Deus faz uma aliança com Noé. E aí você caminha mais um pouco, chega lá em Gênesis 17, você vai ver que agora Deus estabelece uma aliança com Abraão, e você vai ver que o verso 1 e 2 do capítulo 17 vai dizer como estava o irmão Abraão. É por isso que Deus diz assim: anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, Abraão não estava andando na presença de Deus, e de perfeito não tinha nada. E é nesse contexto, é dentro dessa realidade, que Deus estabelece uma aliança com ele. Irmãos, e se a gente chega no Novo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, que Paulo diz em 1 Coríntios 11, que o que ele repassa é o que ele recebeu do Senhor Jesus. E ele vai dizer o seguinte: na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, deu graças e o cálice, e diz: esse é o símbolo da nova aliança. É interessante que o texto ressalta, chama a atenção, foi na noite que ele foi traído. Então perceba que quando nós estamos falando de pacto da aliança, nós estamos falando de uma ação de Deus ao nosso favor, e é uma ação de Deus ao nosso favor incondicional. E aí você vai dizer: como é que aplica isso à nossa vida? Talvez a aplicação que está passando no seu coração é dizer assim: se é incondicional, eu posso viver de qualquer jeito. Já que é incondicional, eu creio, queridos, que a gente pode fazer uma aplicação com duas direções. A primeira direção é para você que já tem certeza da graça e da misericórdia de Deus em sua vida. A primeira aplicação que eu creio que podemos fazer é para a sua vida, que já é conhecido como um crente no Senhor Jesus Cristo. E como é que seria essa aplicação? Eu digo que essa aplicação poderia convidar você a relembrar que o que você é e tem foi dado por Deus. O que você tem foi dado por Deus, sem que você merecesse. O que você tem foi dado por Deus: a saúde, o casamento, a família, o dinheiro, talvez a beleza, não sei. Enfim, tudo que você tem foi dado por Deus. E detalhe, você não merecia. Na verdade, a Bíblia vai nos dizer que você merecia a morte, Deus te deu o perdão. Então relembre isso. Não queira viver como um descendente da serpente, já que você é um descendente da mulher. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, lembre-se: tudo que você tem, mas foi dado pelo próprio Deus. Não porque você merecia, Ele te deu porque Ele quis dar. A outra aplicação, queridos, é para quem ainda não é crente, não
é reconhecido pelas pessoas como uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo. E a aplicação que eu faço disso aqui é simples. É um convite. Renda-se ao que Cristo fez. Renda-se ao que o descendente da mulher fez. Renda-se ao que Cristo fez e passe a ter certeza que é o próprio Deus quem te sustenta. Renda-se àquilo que Ele fez e deixe de viver angustiado, achando que você é o Senhor da tua própria vida. Confesse o Senhor como teu Senhor e Salvador e deixe que Ele cuidará de você. O texto do Salmo diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se do Senhor, queridos, é sobretudo crer na existência dEle. Agradar-se do Senhor é crer que Ele é Criador e sustentador. Agradar-se do Senhor é crer que Ele é imanente e transcendente. O que é isso? Isso quer dizer que Ele está bem juntinho de nós. Isso quer dizer que Ele tem todo o poder para resolver o que Ele quiser resolver. Isso é agradar-se do Senhor. Amém? Então pare de viver como se você fosse um descendente da serpente. Você é descendente da mulher. Queridos, é pacto da graça porque é incondicional. E é incondicional porque não é meritório. É favor de Deus. Ele tinha tudo para dizer: não te quero mais. Não quero mais nem saber desses miseráveis pecadores. Mas Ele não disse. Ele diz assim: porém uma inimizade entre vocês. Eu vou estabelecer com vocês uma aliança. Queridos, o segundo ponto. O primeiro é pacto da graça porque é incondicional. O segundo é pacto da graça porque o próprio Deus faz distinção entre os que são seus e os que não são. Você vê que o texto diz isso com clareza. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Deus estabeleceu essa separação. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que as grandes divisões que existem na humanidade não são entre homens e mulheres, pretos e brancos, nordestinos e sulistas, ricos e pobres, feio e bonito. Não é nada disso. Só existe uma divisão: os que creem e os que não creem, os que confessam Jesus como Senhor e Salvador e os que não confessam. É essa a grande divisão. E é isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. E essa divisão, queridos, essa distinção, melhor dizendo, foi feita pelo próprio Deus Criador. Existem pessoas que não creem e nunca vão crer. E existem pessoas que não creem e um dia vão passar a crer. E existem pessoas que já creem. Resumo: existem os crentes e os descrentes. Existem os que são representados por Adão e os que são representados por Cristo. Em resumo, é isso. Queridos, e é interessante, já tive a oportunidade de dizer isso aqui também, que a Bíblia é uma revelação, e a teologia da aliança vai falar sobre isso, que a revelação bíblica é progressiva. Veja que aqui Jesus Cristo não está sendo chamado de Jesus Cristo. Ele não está sendo nem chamado de Filho de Deus, ele está sendo chamado de descendente. O descendente da mulher. Mas nós vamos ver que à medida que vai se desenrolando o texto bíblico, a gente vai tendo mais informações sobre ele. Em Abrão, é dito que nele serão benditas todas as famílias da terra. Quando os profetas chegam, eles começam a falar do: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E depois vai dizer que o nome dele é Emanuel, o Deus conosco. Quando chega no Novo Testamento, Hebreus, por exemplo, vai dizer que, havendo Deus falado de diversas formas e de diversas maneiras aos nossos pais, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, que é a revelação exata do seu ser. Ou seja, essa revelação foi progressiva e alcançou o seu ápice, o seu ponto alto, o seu significado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, queridos, quando Deus faz essa distinção, Ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui, a única informação que nós temos é que ele é o descendente da mulher.
E numa outra oportunidade a gente pode falar melhor sobre quem é essa mulher. Necessariamente não é só Maria, tem toda uma história até chegar em Maria. Mas acerca disso conversaremos mais, que agora realmente não temos tempo. Queridos, e aí quando eu falo que Deus faz essa distinção entre os que são seus e os que não são seus, normalmente vem à nossa lembrança João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante que você olhe para o contexto bíblico, que muitas vezes esse todo que às vezes é apresentado, essa ideia de mundo, para que todo o que nele crê, normalmente a gente precisa compreender, porque tem o todo sem distinção e o todo sem exceção. Eu digo para você que esse mundo todo, aqui ele é sem distinção. E se a gente voltar, por exemplo, os olhos um pouquinho para trás, até o verso 14 do Evangelho de João, a gente começa a perceber que há uma sinalização. A gente começa a perceber que mundo é esse. O texto de João, que é aquele diálogo que Jesus tem com Nicodemos, o texto vai dizer, a partir do verso 14: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. De que modo foi que Moisés levantou essa serpente? Você sabe que Jesus aqui está se referindo àquele episódio de rebeldia do povo de Deus quando saía do Egito para a terra prometida. Eles se rebelaram contra Moisés e contra Deus, e Deus mandou, em resposta a isso, serpentes venenosas, e essas serpentes picavam o povo, e obviamente aquele povo estava condenado à morte. Então o contexto é um contexto de condenação, que não havia esperança nenhuma de vida. E aí Moisés ora a Deus, e Deus orienta para que uma serpente de bronze fosse feita e colocada numa haste de madeira e levantada. E foi dito para que as pessoas que estavam infectadas, condenadas à morte por conta do veneno da serpente, olhassem para aquela serpente e assim fossem curadas. Ou seja, na verdade aquela serpente era uma tipificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja, quem foi que teve o privilégio de olhar para aquela serpente? Foram todas as pessoas? Foi todo o mundo, ou foi somente o povo de Deus que estava ali no Egito, ou no deserto? Então, é interessante a gente perceber que às vezes que Deus amou o mundo, achando que é todo mundo que vai ser salvo, que todo mundo vai virar assim uma grande pizza, né? No final tudo vai acabar em pizza, todo mundo vai para o céu e o inferno acabou, virou, que nem diz o Alto da Compadecida, virou uma repartição pública, que todo mundo sabe que existe, mas não funciona, nas palavras do Alto da Compadecida. Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas eu estou só repetindo o que eles disseram. Então, queridos, não é disso que nós estamos falando, mas nós estamos falando de um Deus que faz sim distinção entre os que são seus e os que não são seus. E você vai caminhando na Bíblia, você chega, por exemplo, em Romanos 9, e você vai ver que Deus fez a distinção. Romanos 9 vai falando sobre isso. Primeiro ele fala da distinção entre Isaac e o filho da escrava. E depois ele fala da distinção entre os filhos da própria Rebeca. Porque poderia se pensar, fazer a distinção entre o filho da senhora e o filho da escrava, tranquilo, dá para entender. Mas aí ele mostra que Deus fez a distinção quando ainda estavam no ventre os filhos legítimos da senhora, da Rebeca. E ele fez essa distinção antes mesmo que eles nascessem. E o texto, o resumo é: amei Jacó e me aborreci de Esaú. E o texto vai dizer que ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Queridos, e se a gente ainda olhar para Malaquias 3,15, aqui não fala de dízimo, mas fala da diferença que Deus fará, mostrará mais uma vez entre os que o servem e os que não o servem. Ou seja, Deus faz sim uma distinção entre aqueles que são seus e os que não são seus. Queridos,
E para que isso não se transforme num estudo bíblico apenas, mas que a gente traga uma aplicação para as nossas vidas. Veja, o Deus Todo-Poderoso diz que fará distinção entre os que o servem e os que não servem. Se eu sirvo, queridos, se eu sirvo a Deus, se eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, eu sou porque Deus quis que eu fosse. Eu sou porque Deus fez essa distinção. Não havia mérito em mim naturalmente. Eu não consigo fazer essa distinção porque eu sou pecador, eu sou mau. A Bíblia vai dizer que todos pecaram. Eu faço parte desse todo. Todos nós pecamos, então nós por nós mesmos, naturalmente jamais faríamos essa distinção. Mas o texto está dizendo que Deus fez. E se Ele fez distinção entre você e aquele que não serve a Deus, a pergunta é: o que você tem feito com esse privilégio que Deus te deu? O que você tem feito com essa distinção, com essa menção honrosa que Deus te deu, que Deus te agraciou? Como é que você tem vivido? Como é que você tem se comportado, se posicionado? Que importância você tem dado para essa distinção que Deus fez entre você e os outros que não o servem? É uma pergunta que você poderia pensar, especialmente você que já se diz crente no Senhor Jesus Cristo. Queridos, e você que nunca confessou a Cristo, quem sabe você ouvindo essa mensagem, até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Em outro lugar ela vai dizer que se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça seu coração. Quem sabe hoje não é o momento de você parar de uma vez por todas, de viver como um descendente da serpente e passar a viver como que um descendente da mulher. Quem sabe? Hoje, se ouvires a minha voz, não endureça seu coração. Quem sabe hoje não é a oportunidade de você deixar de se comportar como se fosse uma cobrinha, um filho da serpente, e passe a viver como um descendente da mulher. Tem um hino do Inário Presbiteriano que diz que amanhã pode ser muito tarde. Quem sabe você toma essa decisão hoje. Queridos, é pacto da graça porque é incondicional. É pacto da graça porque o próprio Deus faz distinção entre os que são seu e os que não são seu. Mas é pacto da graça, a terceira e última resposta aqui, é pacto da graça, porque o próprio Deus se dispôs a fazer o que ninguém mais poderia fazer. É por isso que é pacto da graça. Ninguém mais, nenhum ser poderia fazer o que Jesus Cristo fez, somente Ele fez. E o texto de Gênesis vai dizer assim: este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher. E Deus falando para a serpente: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que esse descendente da mulher faria o que ninguém mais daria conta de fazer, mas ele morreria ao fazer isto. Porque ele está falando de uma pessoa que será picado por uma serpente venenosa. Ele vai matar a serpente, mas também vai morrer. Matando a serpente, ele morre. Morrendo, ele mata a serpente. Queridos, e por que ele era o único? Por que ninguém mais poderia fazer o que ele fez? O texto de Romanos vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E outros textos vão dizer que nós estamos mortos, sem Cristo estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por dedução, quando Cristo diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente precisa entender que sem Cristo nós estamos mortos e perdidos, separados de Deus. Então veja, não havia ninguém, absolutamente ninguém que pudesse fazer o que Cristo fez. Queridos, mas o que Cristo fez? Por que Ele teve que morrer? Eu sei que na época de Páscoa a gente vê na televisão alguns países, se eu não me engano são nas Filipinas, pessoas até sendo crucificadas. Mas isso é inútil, porque não adianta você morrer crucificado que você não dá conta, não tem o cacife, não tem
não tem como fazer o que Cristo fez, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o que precisava ser feito, nesse sentido, já foi feito. Mas por que Cristo teve que morrer? Há uns meses atrás, nós passamos algumas quartas-feiras falando aqui sobre a grande batalha escatológica. E uma das coisas que a gente disse quando falávamos nesse estudo, é que o que Cristo veio fazer foi tomar a autoridade que Satanás adquiriu quando a humanidade pecou. À medida que a humanidade pecou, à medida que o homem pecou, que a mulher pecou, esse homem deu também a Satanás uma autoridade que ele não tinha. Ele não tinha, mas passou a ter. E é interessante alguns textos bíblicos que deixam isso com absoluta clareza. Por exemplo, Lucas 4, verso 6. Você vai ver que Satanás, ele fala dessa autoridade. O texto de Lucas, no capítulo 4, verso 6, naquele momento ali, naquela ocasião que Satanás tentava Jesus, ele diz assim: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Perceba que Satanás está dizendo que tem autoridade, porque a ele foi entregue, e você percebe que apesar de Satanás ser o pai da mentira, aqui tudo leva a crer que ele está falando a verdade. Porque se ele estivesse mentindo, o próprio Cristo o repreenderia. E ele está dizendo que recebeu a autoridade. E, na verdade, ele recebeu a autoridade sim. Queridos, isso é confirmado. O texto de Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Veja o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz quando ele morre, ressuscita, e diria assim, ele já tinha feito até o check-in para embarcar para o céu. Está de malas prontas para voltar para o céu. Olha o que Jesus Cristo diz, aqui no capítulo 28 de Mateus, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, preste atenção, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É disso que nós estamos falando, porque Jesus Cristo sempre foi Deus. Ele nunca foi menos Deus. Ele sempre foi Deus, mas essa autoridade a que ele se refere, em algum momento estava nas mãos de Satanás. E aí ele morre, ressuscita, e aí, nesse momento, ele tira a autoridade que durante muito tempo fora de Satanás. Tem um texto, queridos, para a gente caminhar aqui para as nossas considerações. Tem um texto de Judas capítulo 9, se eu não me engano. Judas capítulo 9. Veja a forma respeitosa que o arcanjo Miguel trata Satanás nesse contexto. Veja aqui. Judas 9, versículo 9. O arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel, conquanto contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Isso, Jesus ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Mas veja aqui, depois que Jesus Cristo ressuscita, depois que a vitória é ganha. Apocalipse 12, verso 17. Veja a forma que Miguel trata Satanás. Veja se é do mesmo jeito. Agora Jesus Cristo já ressuscitou e já foi assunto aos céus. Apocalipse vai tratar disso. Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim,
foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Veja o que está acontecendo aqui. Antes de Jesus Cristo concluir a sua obra, Miguel disse: o Senhor te repreenda. Tu tem autoridade, eu não vou bater de frente contigo. Depois que Jesus Cristo morre e ressuscita, eu ia dizer o cacete come, mas foi isso, desceu o porrete no Satanás e expulsou ele de lá, porque agora ele não tem mais autoridade. É isso que fica. E o texto diz isso com clareza. O verso 18 vai dizer: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso. E foi expulso porque Jesus disse ali em Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Queridos, quando nós estamos falando do pacto da graça, é pacto da graça porque Deus, o próprio Deus, se dispôs a fazer o que ninguém mais poderia fazer. E o que isso quer dizer? Quer dizer tanta coisa, mas deixa eu tentar resumir. Quer dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixe de viver como um condenado se de fato você crê no Senhor Jesus Cristo. Já não há mais condenação para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos mais viver como um condenado. Não podemos mais viver como um descendente da serpente. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, meus queridos, se você crê no Senhor Jesus Cristo, parece até que cabe, né? Pare de sofrer. Parece que nesse contexto cabe. Pare de sofrer no sentido de viver, de continuar, de insistir em viver como se condenado fosse. Porque o que precisava ser feito, Cristo já fez. Cristo já fez. Satanás já foi expulso, ele não pode mais te acusar. Ele não pode mais como ele podia. Ele está derrotado. E como assim você volta e meia, perde para um inimigo derrotado? E você, meu querido, que nunca confessou Jesus Cristo, que viveu até hoje como um descendente da serpente, como um condenado, a solução é você se render ao que Cristo fez. Enquanto você não se rendeu ao que Cristo fez, a Bíblia diz que você está morto. Morto. Não faz sentido a tua vida aos olhos de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Aceite o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Queridos, é interessante, eu quero concluir te dizendo uma coisa, porque quando a gente fala de pacto da graça, parece que a gente está dizendo liberou geral. Já que é incondicional, então deixa que eu viva do jeito que eu quiser. Não é bem assim. Até porque Deus não exige condições no sentido de que você tenha que fazer por merecer, mas Ele quer que você responda à iniciativa dEle. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem que ter uma reação a esse fato. Eu quero ler aqui para nós concluirmos, Deuteronômio 4, livro de Deuteronômio 4, nos versos 25 a 31. O texto diz assim, Deuteronômio 4, 25 a 31. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos e rastejareis
poucos e restareis poucos em números entre as gentes onde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obras de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, que não ouvem, que não comem, que não cheiram. De lá buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscardes de todo a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltardes para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Queridos, eu digo para você que esse texto é basicamente o resumo de todo o Velho Testamento. O que nós temos aqui? Deus está prometendo que aquele que chega em sua presença com fé, não uma fé meritória, mas com a crença no poder salvador de Deus, Ele o atenderá. E é isso que Ele quer que a gente faça, que a gente reconheça a nossa quebradeira, que a gente reconheça a nossa bancarrota, que a gente reconheça que sem Ele nós estamos mortos, que sem Ele nós estamos perdidos. É isso que Ele quer que a gente chegue a essa conclusão. E chegando a essa conclusão, buscando a esse Deus todo-poderoso de todo o coração, Ele promete que se fará achar. Quem sabe você faz isso nessa noite? Quem sabe você faz isso para estabelecer um concerto com o Deus da aliança? Quem sabe você faz isso para estabelecer, para entrar nessa aliança, para se render a essa aliança? Quem sabe você reconhece que sem Cristo você não é nada, que sem Cristo a tua vida, as tuas lutas são lutas inglórias, que não te levarão a lugar algum. Quem sabe o Espírito Santo de Deus toca o teu coração e você conhece a tua própria bancarrota, a tua falência decretada sem Cristo. Quem sabe você reconhece isso? Quem sabe esse mesmo Espírito toca com poder o teu coração e faz com que você tenha um concerto com o Senhor nessa noite e transforma a tua vida de maneira que você nunca mais se comporte como um descendente da serpente, mas como um descendente da mulher. Amém? Queridos, esse texto, ele sinaliza, ele mostra a necessidade do Natal, porque o descendente vai nascer, e o Natal é justamente o nascimento do descendente. E que esse descendente, que já nasceu há alguns anos já, há mais de 2000 anos, com certeza, que ele toque o teu coração nessa noite e faça todas as transformações que ele mesmo deseja fazer. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Antes de orar, eu quero só te lembrar mais uma vez o que eu já disse aqui. Hoje, isso é uma palavra bíblica, está lá no Salmo 95. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça teu coração. Cada vez que a gente ouve a voz, a palavra, a pregação, na verdade é mais uma oportunidade que Deus nos dá. Porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, se de fato o que você ouviu aqui nesta noite foi a palavra, é mais uma oportunidade que Ele está te dando. E o que é que você vai fazer com essa oportunidade, meu querido? Você vai dar de ombros? Vai dizer, não estou nem aí? É você que sabe. Que Deus te abençoe. Oremos ao nosso Deus. Deus Santo e poderoso Pai, Tu conheces, meu Deus, cada uma dessas pessoas que estão aqui diante de mim. Tu conheces cada um desses homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Tu conheces, meu Deus, cada uma dessas pessoas. Porque a Tua palavra diz que Tu os conheceu quando eles ainda eram substâncias informes nos ventres de suas mães. Certamente Tu os conhece os seus corações, conhece o coração de cada um. Conhece, Deus, o que cada um vai falar, vai fazer com o que ouviu aqui nesta noite. Tu sabe, meu Deus, Tu sabe
o que cada um fará com a tua palavra que foi pregada e ouvida nesta noite. A minha oração, Deus, é que ela não volte vazia, é que ela encontre morada nesses corações e produza a devida transformação que só ela mesma pode promover. Deus, que tu abençoe para que a gente realmente viva esse pacto da graça, que a gente realmente compreenda que tu veio ao nosso encontro sem merecermos, que tu fez, meu Deus, o que só mesmo tu poderia fazer, e assim nos deu vida. Nos abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, estejam sobre todos nós, e nos façam viver intensamente esse pacto da graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode se sentar e esperar eu chegar até a porta. Hoje não tem cantina, mas vai ficar tudo bem. Igreja Presbiteriana Central de Altamira apresenta Culto Online.